Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, né? Mais um tempo que a gente vai passar aqui dentro de um novo livro, começando a partir de hoje, né? Sexta-feira, último dia do mês de março, dia 31 de março, e nós vamos então começar o livro de Juízes, né? Uma nova página se inicia dentro da história de Israel, do povo de Deus, já dentro de Canaã, né? Da terra prometida. Então a gente vai começar hoje Juízes. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já começa então o texto. Obrigada, Jesus, por mais esse momento. Obrigada, Pai, por esse tempo que nós vamos passar agora dentro desse livro de Juízes. Tantas coisas, Senhor, o Senhor agora tem para nos ensinar a respeito de alguém que já está dentro da terra prometida, alguém que já está possuindo a promessa, alguém que já tem em si a herança dada pelo Senhor. E então nós vamos perceber o que esse povo, então, já dentro desse território conquistado, das bênçãos já derramadas, de tudo que eles tinham da parte do Senhor como promessa, já conquistados, então eles vão começar a nos dar o exemplo daquilo que nós precisamos entender que está na Tua Palavra e que faz sombra e que faz, Senhor, alusão de um futuro onde eu agora estou inserida, onde a igreja está inserida, e nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor está nos ensinando nesse tempo. Obrigada, Jesus, por mais esse tempo que nós vamos passar aqui com a Tua Palavra, mais esse dia. Nós nos alegramos, Senhor, e te pedimos, Espírito Santo, ministra de forma poderosa a nossa vida. Demonstra cada dia mais, Senhor, onde nós precisamos então ser transformados, ser moldados, ser mudados pela Tua Palavra, Senhor. Estamos aqui para te ouvir, Senhor, e para ser ministrados pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá? Então, Juízes, nós vamos ler hoje capítulo 1 e 2. Hoje, semana 14, dia 5, né? Sexta-feira, dia 31 de março, Juízes, capítulo 1 e 2. Diz assim: Depois que Josué morreu, o povo de Israel foi à presença do Senhor para receber instruções. Qual de nossas tribos deverá ir primeiro guerrear contra os cananeus? Perguntaram os israelitas. E respondeu o Senhor: Judá será o primeiro. Já entreguei a terra em suas mãos. Então os chefes das tribos de Judá pediram ajuda à tribo de Simeão. Venham lutar conosco contra os cananeus para tomarmos posse da terra que nos foi dado por sorteio sagrado, disseram. Depois nós ajudaremos vocês a conquistar o território que vocês receberam por sorteio sagrado. Assim o exército de Simeão foi com o exército de Judá. E o Senhor deu a eles a vitória sobre os cananeus e os ferezeus, e eles mataram 10.000 soldados inimigos em Bezeque. Enquanto lutavam com os cananeus e com os ferezeus em Bezeque, encontraram o rei Adoni-Bezeque e lutaram contra ele. Adoni-Bezeque fugiu, mas ele foi perseguido e preso, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Cortei os polegares de 70 reis, e eles comiam as migalhas debaixo da minha mesa, exclamou Adoni-Bezeque. Agora Deus me fez pagar pelo que fiz. O rei prisioneiro foi levado para Jerusalém, onde morreu. Os homens de Judá também guerrearam contra Jerusalém e a conquistaram. Eliminaram a sua população e puseram fogo na cidade. Depois disso, o exército de Judá lutou contra os cananeus da região montanhosa, no Neguebe e nas planícies à beira-mar. Em seguida, marcharam contra os cananeus que habitavam em Hebron, antes chamada Kiriat Arba, destruindo as cidades de Sesai, Aimã e Talmai. Dali avançaram contra os moradores de Debir, antes chamada de Kiriat Sefer. Caleb desafiou: quem atacar e conquistar a cidade de Kiriat Sefer poderá casar com minha filha Axa. Otoniel, sobrinho de Caleb, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, foi quem conquistou a cidade e casou com Axa. Certo dia, quando o casal já morava na sua casa, Axa insistiu com Otoniel que pedisse ao pai dela mais um terreno como presente de casamento. Ela desceu do jumento em que estava montada para falar com seu pai a esse respeito. Que posso fazer por você? Perguntou Caleb. E ela respondeu:
gostaria de receber outro presente, meu pai. A terra que o Senhor me deu é um deserto. Quero uma que tenha fontes de águas. Então ele deu a ela as fontes superiores e as fontes inferiores. Quando a tribo de Judá mudou para um novo território, no deserto do Negueb, ao sul de Arad, os descendentes do sogro de Moisés, membros da tribo dos queneus, deixaram seus lares em Jericó, a cidade das palmeiras, e as duas tribos passaram a morar juntas. Depois, os exércitos de Judá e de Simeão, juntos, lutaram contra os cananeus que habitavam em Zefate e destruíram totalmente a cidade. Por isso, a cidade recebeu o nome de Ormá, que significa lugar devastado. O exército de Judá conquistou também as cidades de Gaza, Ascalon e Ecrom, com seus respectivos territórios. O Senhor estava com a tribo de Judá e ajudou a eliminar os povos das montanhas. Entretanto, Judá não expulsou os moradores do vale, pois estes tinham carros de ferro. Calebe recebeu a cidade de Hebrom, como tinha sido prometido. Ele expulsou os habitantes da cidade, descendente dos 3 filhos de Enaque. A tribo de Benjamim não conseguiu expulsar os jebuseus que moravam em Jerusalém. Por isso, eles vivem lá misturados com os israelitas, até a data em que este livro foi escrito. O exército de José, por sua vez, atacou a cidade de Betel, e o Senhor estava com eles. Primeiro enviaram espias a Betel, antes conhecida pelo nome de Luz. Eles prenderam um homem que ia saindo da cidade e fizeram esta proposta a ele: se você nos mostrar a entrada da cidade, você não morrerá. Ele mostrou a entrada e os israelitas mataram os habitantes da cidade, mas deixaram que aquele homem partisse em paz com a sua família. Ele foi para a terra dos heteus, na Síria, e ali edificou uma cidade que recebeu também o nome de Luz, que é o nome dela até hoje. A tribo de Manassés, porém, não expulsou os habitantes das cidades de Bet-Sean, Taanak, Dor, Ibleã, Megido e seus respectivos povoados. Assim os cananeus permaneceram nesses lugares, mas depois que os israelitas ficaram mais fortes, obrigaram os cananeus a trabalhar como escravos. Entretanto, não expulsaram totalmente esse povo do território. A mesma coisa aconteceu com os cananeus de Gézer, que continuaram vivendo ali, junto com os israelitas da tribo de Efraim. A tribo de Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron e Naalon. Os cananeus continuaram vivendo ali, mas foram submetidos a trabalhos forçados. Áser também não expulsou os habitantes de Aco, Sidom, Alabe, Axibe, Helba, Afeque e Reobe, e por esse motivo os israelitas ficaram vivendo nesses lugares junto com os cananeus, os antigos moradores dessas terras. A mesma coisa aconteceu com a tribo de Naftali, que também não expulsou os habitantes de Bet-Semes e Bet-Anat. Os cananeus continuaram vivendo ali, junto com os israelitas. Os moradores de Bet-Semes e Bet-Anat foram sujeitos a trabalhos escravos. Quando a tribo de Dan foi forçada pelos amorreus a ficar nas montanhas, ela foi impedida de descer ao vale. Os amorreus também quiseram morar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saabim. Mas quando as tribos de José ficaram mais poderosas, os amorreus também foram submetidos a trabalhos escravos. A fronteira dos amorreus começava na ladeira de Acrabim, seguindo até um lugar chamado Selá, continuando dali para cima. Então, capítulo 1 aqui de Juízes vai falar sobre as guerras que Israel agora começa a fazer contra os habitantes que estão ainda morando em Canaã. A gente até falou poucos dias atrás a respeito disso, e aqui a gente pode lembrar disso, né? O Senhor fala que eles deveriam expulsar de Canaã todos os habitantes que ali habitavam, que eram os cananeus, os ferezeus, os heteus, os jebuseus, né? Então eles deveriam expulsar todos esses povos e não permitir que eles ficassem morando junto com os israelitas, porque isso traria sobre eles algum tipo de armadilha, laços, mistura, né? O Senhor já estava, na verdade, avisando sobre aquilo que poderia acontecer se eles então desobedecessem. E aqui o texto já começa dizendo em Juízes que eles sim buscam o Senhor,
pedem a direção de Deus de quem deveria começar as guerras dentro já de Canaã. Então eles já estão dentro de Canaã e agora eles começam essas guerras dentro do território já conquistado para então expulsar todos os inimigos, todos aqueles que não faziam parte do povo de Israel, para que eles fossem então um território somente de israelitas, um povo único, um povo que adoraria em Canaã somente um Deus, que estaria em Canaã somente adorando o Senhor, e todo o território então era de propriedade deles, herança, dos israelitas. Mas a maioria aqui deles é dito pela própria palavra que não expulsaram totalmente os cananeus que habitavam naquelas terras. Então cada tribo de alguma maneira deixou, algumas pessoas ou algumas famílias ou alguns povos morando junto com eles. E ainda pior, fizeram deles escravos, fizeram deles escravos para eles. Então, além deles tomarem o território desses povos, fizeram com que esses povos se tornassem seus escravos. Gente, se tem uma coisa que gera ira no coração do homem, é quando ele perde algo para alguém e, além disso, ele ainda se torna escravo dessa pessoa. Ele se torna submisso a essa pessoa. Ele se torna sem liberdade, As pessoas tendem a odiar umas às outras quando elas se submetem a isso, quando alguém humilha alguém à posição de escravo. E é isso que os israelitas fizeram com boa parte dos cananeus que continuaram habitando no território em que eles moravam. E a gente vai perceber que a coisa não vai ficar muito boa. Capítulo 2. Um dia o anjo do Senhor chegou a Boquim, vindo de Gilgal, e disse aos israelitas: tirei vocês do Egito e os trouxe a esta terra que prometi aos seus antepassados. E eu disse: nunca quebrarei a minha aliança com vocês. Isso se vocês cumprissem a sua parte da aliança e não assinassem um tratado de paz com os moradores desta terra. Ordenei que destruíssem os seus altares. Por que vocês não obedeceram? Como vocês romperam a aliança, eu também não vou expulsar estes povos. Eles serão adversários e os seus deuses serão sempre uma tentação para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo começou a chorar em alta voz. Por isso aquele lugar recebeu o nome de Boquim. Depois ofereceram sacrifícios ao Senhor. Depois que Josué havia dispensado os israelitas, as tribos foram tomar posse dos seus novos territórios. O povo tinha sido fiel ao Senhor durante toda a vida de Josué, e também enquanto viveram os anciãos que tinham visto os grandes milagres que Deus havia feito a favor de Israel. Josué, servo do Senhor, morreu com 110 anos de idade. Ele foi enterrado na terra que recebeu por herança do Senhor, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Finalmente morreram todos os que pertenciam àquela geração e foram reunidos aos seus pais, e surgiu uma outra geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito a Israel. Pouco tempo depois, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava e cultuaram os Balaíns. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que tinha tirado o povo de Israel do Egito, e serviram a outros deuses, deuses dos povos que viviam ao seu redor, e os adoraram. Com isso provocaram a ira do Senhor. Eles abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Asterote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de saqueadores, que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam mais resistir. Assim o Senhor era contra os israelitas para derrotá-los, quando eles saíam para lutar contra os inimigos, como havia advertido e jurado. Israel estava em grande angústia. Então o Senhor levantou juízes que livravam Israel dos inimigos que os atacavam. Contudo, os israelitas não obedeceram aos juízes. Em vez disso, foram infiéis ao Senhor e adoraram outros deuses. Como se desviaram depressa do caminho pelo qual seus pais tinham andado. Ao contrário deles, não obedeceram aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor colocava um juiz, ele, com a ajuda do Senhor, livrava o povo de Israel dos inimigos, enquanto esse juiz vivia. Pois o Senhor tinha compaixão do povo, que gemia por causa daqueles que os oprimiam e afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava aos mesmos caminhos e se corrompia ainda mais
do que os seus pais, que lhe haviam morrido. Seguiam falsos deuses, servindo e adorando esses deuses. Teimosamente retomavam os maus costumes das nações vizinhas e não mostravam arrependimento. Então Deus ficou novamente irado com Israel, e ele disse: este povo violou a aliança que fiz com seus pais, e não tem ouvido a minha voz. Por isso não expulsarei as nações que Josué deixou quando morreu. Em vez disso, usarei essas nações para colocar o meu povo à prova, para ver se vai obedecer ao Senhor, como fizeram seus pais. Assim o Senhor permitiu que aquelas nações permanecessem na terra, não as expulsou logo, nem permitiu que Israel destruísse nenhuma delas. Então, capítulo 2, infelizmente, já vai começar aqui a mostrar para nós a infidelidade de Israel, a reprovação do Senhor a respeito da desobediência deles. Era justamente o que Deus estava querendo dizer quando disse: destruam todas as nações que estão morando aí em Canaã. Não deixem que eles fiquem junto com vocês, porque eles vão servir de armadilha. Vocês vão tropeçar, vocês vão se esquecer do Senhor. Por quê? Por que eu falei, acho que ontem, anteontem para vocês, de que a grande questão para nós aqui em Juízes vai ser justamente uma geração que não ensinou a próxima geração sobre o Senhor. Então, para mim fica forte, muito forte isso, quando o Senhor diz que aquela geração que tinha acabado de morrer e a outra geração que estava ficando, essa geração que estava ali naquele momento, já havia se esquecido do Senhor. E aqui fica realmente uma dica para mim e para você, de que nós vamos ver gerações se desviando do Senhor quando elas não são ensinadas sobre os princípios, sobre os mandamentos, sobre os grandes feitos de Deus, sobre dar testemunho daquilo que Deus fez na nossa vida, para que os nossos filhos, para que os nossos netos então conheçam o Senhor. E não se desviem e continuem amando o Senhor, porque eles vão conhecer o Deus que nos tirou do Egito, eles vão conhecer o Deus que nos livrou dos nossos inimigos. Então, essa nova geração que já estava aqui em Canaã, que já tinha nascido em Canaã, que já estava sendo criado em Canaã, não sabia mais sobre os grandes feitos do Senhor desde o Egito. O povo já havia se desviado e deixado de ensinar aos seus filhos e aos seus netos sobre o Senhor. E aqui começa o resultado disso, né? O povo já esquecendo de Deus, desobedecendo os mandamentos, esquecendo da aliança e servindo aos deuses daqueles cananeus que permaneceram na terra. A influência de uma cultura, gente, a influência de um povo é muito forte dentro de uma cultura, dentro de uma civilização. Então, quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de costumes, quando a gente fala de hábitos, a gente vai falar de coisas que a gente geralmente traz de outras pessoas para nós, quando nós não somos ensinados sobre os verdadeiros costumes, sobre a verdadeira palavra, sobre a verdadeira vontade de Deus para a nossa vida. Nós vamos sendo enganados, inclusive, com falsos ensinos, com falsas doutrinas, com falso evangelho, justamente porque nós não conhecemos a palavra. Então, quando a gente se volta para a palavra, quando eu vejo um texto como esse, de Juízes capítulo 2, eu já começo a perceber aqui a derrocada, de Israel, para onde eles caminharam e por que eles então entraram nessa destruição, dada pelo próprio Senhor com os seus inimigos, porque eles começaram já a desobedecer ao Senhor. E aí vai falar que o Senhor vai dar juízes para livrar o seu povo, Aqui nós vamos começar a ver homens que Deus começa a levantar para que ele então fale do Senhor para o povo e o povo se arrependa e eles possam então ser alcançados pelo Senhor com misericórdia. A gente vai ver muito isso dentro do livro de Juízes. Eu quero que você fique atento aos detalhes, aos versículos que vai falando sobre isso. E a gente vai ver Deus se movendo já no meio do seu povo, Israel, o povo escolhido, de uma forma poderosa, tentando atraí-los novamente para perto dele, para adorar somente ele. Mas esse povo decide deliberadamente não amar o Senhor. Antes,
amar os seus próprios desejos, os seus próprios deleites, e isso vai dar em algo muito ruim no final. Nós vamos ver isso a partir de amanhã, né? Deus abençoe aí nosso início aí do livro de Juízes. E eu quero que você grife, que você vá prestando atenção aos detalhes dos versículos, porque com certeza você vai conseguir entender melhor o texto e o que Deus está dizendo então na palavra a partir daqui. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Vai ter um final de semana aí abençoado, né? Hoje já sexta-feira, amanhã sábado e domingo. Nós estamos aí no início, né? Primeiro dia, no sábado de abril. Nós temos um mês aí cheio da presença de Deus para nós, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.